Olá, amigos, irmãos, irmãs em Cristo. É um prazer estar outra vez com vocês para meditarmos na Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Sidaco de Teresópolis. Tenho imenso prazer de me dirigir a você. Para mim, na verdade, é uma honra poder falar com você. Quem sabe entrando na sua casa, no seu local de trabalho, mas é um prazer para mim. Por isso, eu, com muita alegria, leio a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versos de 1 a 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Uma das figuras mais lindas da Bíblia é essa que está aqui nesse texto. Vaso e oleiro. Foi a visão que Jeremias teve, o profeta. Deus mostrou para ele exatamente isso aqui. Um vaso na mão do oleiro. O oleiro é aquele que faz o vaso, que transforma barro disforme em aqueles elementos, em aqueles objetos lindos que são os vasos. E aqui está a figura que Jeremias vê na sua visão diante de Deus. O oleiro fazendo vaso, o oleiro preparando com carinho o vaso. Mas o texto diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Que enquanto fazia o vaso quebrou. Na mão do oleiro, o vaso aqui somos nós, seres humanos, diz o texto, né? Assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. E o oleiro é Deus. E o oleiro é Deus. Mas o texto diz que o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Eu queria pensar com você em algumas coisas. Primeiro, trazer a sua memória e a minha de que nós somos feitos de barro. Portanto, nós quebramos. Não fomos feitos de aço, de ferro, de ouro, de diamante que nada pode destruir. Nós somos barro. Portanto, quebramos. Você quebra na vida e eu quebro. Eu faço o que não devo, tantas vezes, como diz o apóstolo Paulo. O bem que quero não faço, o mal que não quero, quando vi, já fiz. Nós quebramos e viramos cacos muitas vezes. Mas se você confia em Deus, se você tem Jesus já como seu Salvador pessoal, se a sua vida está entregue ao Senhor Deus, você pode quebrar sim, mas o texto diz que você quebra na mão do oleiro. Você quebra na mão daquele que conhece tudo de vaso. Mas como pode ser, você perguntaria, que aquele que conhece vaso, o vaso assim mesmo, quebra nas suas mãos? Ele tem experiência de fazer vaso. O oleiro tem experiência. E eu também fico pensando isso. Se fosse, por exemplo, um vaso que eu tentasse fazer, seria muito possível que ele quebrasse nas minhas mãos, eu tentando fazê-lo. Mas na mão do oleiro, daquele que sabe tudo de vaso, o texto está dizendo que eu e você podemos quebrar mesmo estando nas mãos de Deus. Mesmo sendo crente em Jesus, quebramos. Nos estilhaçamos muitas vezes, mas quebramos nas mãos de um Deus de amor. E por que Ele permite? Porque muitas vezes Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter. E algumas vezes Ele tem que mostrar para a gente o seguinte: está vendo aí? Mantenha-se firme junto de mim, porque você quebra. Não é porque você agora tem o Senhor Jesus como Salvador, amigo, que você pode se sentir um santo perfeito. Não, você continua quebrando. Como Pedro, que tinha Cristo, quebrou ao negá-lo. Como Davi, o homem segundo o coração de Deus, que acabou entrando numa vida de prostituição, ainda que fosse um homem segundo o coração de Deus. Você quebra e eu quebro, mas quebramos nas mãos de um Deus que está nos moldando, que está nos fazendo, e às vezes permite que quebremos,
para nos abençoar, para nos trazer novas experiências, para acrescentar a nossa fé. E às vezes a gente quebra, às vezes a gente sofre, às vezes a gente tem dor. Como Pedro, a gente vai orar num canto arrependido e até chorar, mas acontece. Por isso é preciso que vivamos em vigilância nas mãos de Deus. Mas, para mim, o mais maravilhoso desse texto está nessa frase final, que diz que assim como o vaso quebrou nas mãos do olheiro, o olheiro pegou os cacos e fez outro vaso. E o texto diz, é assim que Deus poderia fazer na vida de vocês, ó povo de Deus, povo de Israel. O texto diz que o olheiro pegou o vaso quebrado e fez outro. Eu sei que eu posso estar me dirigindo aqui a pessoas que entendam de vaso, ou até donas de casa, que às vezes tem um vaso em casa, acontece um acidente, o vaso cai no chão e quebra. A primeira tendência nossa, bem, se for um negocinho de nada, até a gente vai lá, tenta colar, mas quando estilhar, se quebra todo. A tendência é pegar a vassoura e varrer por lixo, porque está todo quebrado. Pois é, isso é exatamente o que Deus não faz com a gente. O texto diz que o olheiro pegou o vaso quebrado e fez outro. Olha que o olheiro, ele tinha muito barro, ele podia dizer, que esse aqui quebrou, eu vou pegar mais uma quantidade de barro e fazer um outro novo. Ele poderia ter feito isso. Deus poderia, porque Ele é o Senhor da vida, tem a matéria-prima, podia desistir de mim e criar outro, e ir ao encontro de outro. Mas Ele pega eu que quebrei e me conserta. Ele pega você que quebrou e te conserta. Sabe o que isso quer dizer? Sabe qual é a boa nova aqui? Deus jamais desiste de nós. Deus jamais desiste de você. Você quebra, como Pedro que eu falei, que negou a Jesus 3 vezes. Ainda assim o Senhor foi lá e o levantou, e o ergueu, e conseguiu devolver a Pedro a dignidade, a beleza do caráter. E Pedro ainda se transformou um dos grandes pregadores do Evangelho. Escreveu 2 cartas do Novo Testamento. Foi o grande pregador do dia de Pentecostes, quando 3.000 pessoas se converteram. Aquele mesmo Pedro que tinha negado a Jesus. Vaso quebrado, que Deus não desistiu. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida. Eu não sei se você que está me vendo e me ouvindo está quebrado hoje, desesperançado, triste, doído, arrependido, se sentindo culpado ou culpada. Não importa. Aproxime-se hoje pela fé, em oração do Senhor, nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para te perdoar. Aproxime-se e você vai ver que Ele vai restituir o seu vaso. Ele vai começar de novo com você, como começou comigo. E como começa comigo tantas vezes quantas precisam. O que eu tenho que fazer é buscá-lo para que Ele me santifique pelo seu Espírito Santo, para que Ele aperfeiçoe, para que eu seja realmente um vaso de honra para a sua glória. Aproxime-se hoje. E você vai ver que toda essa quebradura, Ele conserta e faz outro. Não vai desistir de você. Vai procurá-lo até achar você e devolver-lhe a alegria de viver. Pense nisso e entregue a Jesus os cacos. A Bíblia diz que Ele perdoa. Guarde isso com você. Deus não tem nenhuma dificuldade em restaurar vasos quebrados, desde que nós entreguemos a Ele os cacos. Que nesta hora Ele abençoe você, mesmo que você esteja quebrado. Ele não vai desistir de restaurar você. Deus abençoe. Amém.